gente, boa noite, tudo bem? Se estiver chegando aí, não se esqueçam de pegar o copo de água porque é importantíssimo. E vamos lá, capítulo 23, para quem quer acompanhar, moral estranha, né? E é o texto: deixar os mortos enterrar seus mortos. Então vamos lá. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos realizando o Evangelho nessa quinta-feira. Que o Senhor mande seus emissários aqui em casa e na casa de cada um que estiver realizando esse Evangelho, seja agora ao vivo quanto gravado. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar uma boa interpretação e fluidifica nossas águas. Iniciamos agora esse Evangelho, que assim seja. Vamos lá. Deixar os mortos enterrar seus mortos. Ele disse a um outro: segue-me. Ele lhe respondeu: Senhor, permiti que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixar os mortos enterrar seus mortos. Mas quanto a vós, ide anunciar o reino de Deus. O que pode significar estas palavras? Deixar os mortos enterrar seus mortos. As considerações anteriores já nos mostraram, antes de tudo, que na ocasião em que foram pronunciadas, não podiam ser uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial enterrar o corpo de seu pai. Portanto, elas contêm um significado mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é, de fato, a verdadeira vida. É a vida do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira. É espécie de morte. Se a compararmos ao esplendor e à atividade da vida espiritual, o corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito. Verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual fica feliz em se libertar. Então, vamos lá. Já começar explicando por esse parágrafo aqui. Então, que ele começa a falar que não é, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Ele está falando na questão espiritual. Por isso que ele falou até aqui no começo. Portanto, elas contêm um significado mais profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual para fazer compreender. Porque naquela época Jesus não podia ir falar sobre o plano espiritual. Se hoje, no século XXI, a gente tem ainda pessoas que não conseguem entender e que se você fala que a morte é só o início de na verdade, a continuidade da tua evolução, da sua jornada, a pessoa já fica tipo, quê? Não, né? Claro que não. Então, como que Jesus ia poder chegar e falar... Não, é porque eu tô falando da questão espiritual. Claro que não, né? Ele nunca ia poder. Por isso que ele deu show em parábolas, em frasezinhas assim, bem escondidinhas, para que futuramente, porque claro que ele sabia que depois ia vir Allan Kardec, depois ia vir Chico Xavier, ia vir aí outras pessoas para poder falar do espiritismo, pudesse explicar. Então, a partir disso, ele começa falando aqui: a vida espiritual é, de fato, a verdadeira vida. É a vida do espírito. Sua existência terrena é apenas transitória e passageira. Espécie de morte se a compararmos ao esplendor e atividade espiritual. Então ele está falando que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui, vamos sempre lembrar que é uma escola, que a gente está aqui temporariamente. E assim, ai, gente, mas demora muito, né? Eu vou ficar muito tempo aqui. Não. Comparada com a tua evolução eterna, com a eternidade, com a evolução infinita, aqui é tipo... Vamos assim, dar um exemplo de uma semana. Você está passando aqui uma semana. Parece muito cansativo, mas não é. Sabe? Comparado com a imensidão do universo, de quantas coisas que você vai fazer, relaxa. E aqui ele fala sobre isso. Ele fala sobre a vida espiritual é a verdadeira vida. Então, ele até fala aqui, olha que interessante. No final, a morte é o renascimento, né? Aqui é uma coisa muito interessante de observar. A morte é o renascimento. Porque quando você morre, você volta a ser a sua maior essência,
seja boa ou seja ruim, né? Porque tem espíritos que ainda estão evoluindo, e aí Deus, sendo justo, você vai arcar com as consequências do que você está fazendo agora, estando encarnado. Mas a sua verdadeira é um renascimento. A morte sempre será um renascimento. E aí ele continua aqui. O corpo é apenas uma vestimenta grosseira que reveste temporariamente o espírito. Verdadeira cadeia que o prende a gleba terrena e da qual fica feliz em se libertar. Então, isso aqui, essa pele, isso tudo que vocês estão vendo, se vocês se olharem, isso é só uma vestimenta para o nosso espírito, porque ainda a terra não está preparada para que a gente fique, né, na nossa essência, sendo um espírito. Não estamos ainda, estamos caminhando para isso, né? Algum dia poderemos não ter mais essas vestimentas grosseiras, mas por enquanto temos. Então, ele até compara, ele fala que é a verdadeira cadeia, né? Então, e aí quando a gente se liberta, a gente fica feliz, porque é verdade, para nós é uma cadeia, só que assim, vale lembrar que é uma cadeia que a gente concordou em estar, tá? Né? Porque cadeia parece que, sei lá, eu tô presa aqui contra a minha vontade. Não, claro que não. Todas as pessoas que estão aqui hoje, vendo esse evangelho, e até as que não estão, concordaram a vir renascer na Terra, ok? Tipo, tem aí sua programação reencarnatória e aceitaram passar por tudo isso que estão aceitando, tá? É legal lembrar. O respeito que você tem pelos mortos não se refere à matéria, mas sim à lembrança ao espírito ausente. Então, olha só que legal. O respeito que você tem pelos mortos não se refere à matéria. Ou seja, se você vai enterrar ou não vai enterrar, se você vai cremar, se não vai cremar, se você vai fazer um funeral bonito, se não vai fazer, isso não faz a menor diferença, porque você está enterrando uma roupa. Sabe uma roupa? Imagina que tu vai pegar a tua roupa e você vai enterrar ela, porque não faz a mínima diferença, porque o nosso corpo é só carne, não tem nada de bom, né? Tipo, não faz diferença. E aí, ele continua aqui e ele fala, mas sim a lembrança ao espírito ausente. Então, o respeito que você tem pelos mortos não se refere à matéria, mas sim a lembrança ao espírito ausente. Então, a lembrança que você deve ter é do espírito que está ausente, por exemplo, meu pai, minha mãe desencarnaram, é você ter aquele sentimento, você orar por ele, sabendo que ele está continuando a evolução dele, que ele está vivo e está continuando a evolução dele, seja aonde ele estiver, porque aí depende da ação dele, para ele estar em bons lugares ou lugares ruins. Então, e orar, sabe, torcer o bem e assim, saber que uma hora ou outra você vai encontrá-lo. E aí, sabe que... Ai, olha, gente, Deus é tão perfeito que eu fico até feliz. Porque se você pensa, por exemplo, se você encontrou uma pessoa na sua vida que você se deu muito bem com essa pessoa, uma pessoa assim maravilhosa, que você se deu bem, só que cada um foi para um campo da vida, cada um tinha suas prioridades, sua vida para poder, né, direcionar, onde não se encaixava vocês estarem mais próximo ou mais junto, isso seja amizade, seja relacionamento amoroso, seja família, o que for. Saiba que uma hora ou outra vocês vão se reencontrar. Isso é mostrado no nosso lar, quando o André Luiz encontra uma pessoa, um espírito, que o pai dele foi assim muito, muito ruim com esse espírito, sabe? Quando eles estavam reencarnados. E aí ele fica com uma vergonha, ele olha e fala, meu Deus, mano, é aquele... Eu esqueci o nome desse espírito, mas ele fala, é aquele fulano que meu pai, nossa, foi tão rude... E eu ainda apoiei o meu pai ser rude, enquanto a minha mãe tentava, né, apaziguar ali a situação. E aí ele olha assim, e aí o espírito vem, ao invés de ficar com raiva, rancor, o espírito vem e fala, oi, André, sabe, tipo, quanto tempo você aqui? E aí eles conversam, sabe? Então, tipo, olha só que maravilhoso, como você tem a chance de se perdoar, de arrumar, de se resolver com... os espíritos que você conheceu em vida aqui encarnado. É muito bom. E até as pessoas, por exemplo, que você... que eu tava seguindo, né? Deixa eu voltar na minha linha de raciocínio, senão eu me perco. Que você se deu muito bem, só que a pessoa não conseguiu permanecer na sua vida por N motivos, você vai encontrá-la uma hora.
Então, sabe? Não se limitem ao que vocês estão vendo a olho nu. Não se limitem. Porque é muito, muito, muito maior. Eu acho que é infinitamente maior do que vocês podem imaginar, do que eu posso imaginar, sabe? Qualquer pessoa. É muito maravilhoso. Resumidamente. E aí aqui ele continua, né? É semelhante àquele que se tem pelos objetos que lhe pertence, que tocou, e os que lhe querem bem, os guardam como objetos de estima. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. E Jesus o ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, preocupai-vos antes com o espírito, ide ensinar o reino de Deus, ide dizer aos homens que sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é lá que está a verdadeira vida. Ai, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Olha isso, gente. Ai, tá, até voltar aqui. Ele fala assim: é semelhante àquele que você tem pelos objetos que lhe pertence, que tocou, e os que lhe querem bem os guardam como objetos de estima. Ou seja, eu tinha muito essa mania, eu acho que muitas pessoas têm. Alguma pessoa que vocês gostam, tanto falecida quanto não falecida, vocês guardam aqueles objetos que lembram dela, as roupas, sei lá, qualquer coisa. O que a pessoa te deixou ali que você gosta e que você lembra dela. Mas se você for ver, aqui ele nem fala que é errado fazer isso. Claro que não é legal, porque, por exemplo, se a pessoa não era muito legal e você fica guardando aquilo, a energia da pessoa tá ali. Então, o que eu indico, pessoas que fazem isso, se libertem dessas coisas. Começa que isso já demonstra um apego à matéria, tá? E eu era muito assim, pra quem não sabe, eu coleciono miniatura. Eu adoro brinquedos, essas coisas. E eu colecionava muito. Quando eu virei espírita, eu falei, não, calma aí. E se eu morrer agora? Isso pode me dar um problema, porque eu gosto muito, né? É algo que eu adoro. Eu falei, não, eu vou me libertar. E aí, o que eu fiz? Eu me libertei de muitas coisas, doei um monte de coisas. E aí, quando eu vi que eu realmente não tava mais apegando, eu deixei algumas coisinhas. Hoje em dia eu tenho, sim, algumas coisas, sabe? Coisas que eu até ganhei de pessoas que eu tenho uma consideração muito grande e que nem convivo mais com as pessoas, mas assim, não é algo que eu tenho aquele apego, sabe? Então, é, é muito importante vocês analisarem isso. Porque no final, esses objetos e essas. O que for, não faz diferença. Igual ele continua aqui falando. Semelhante àquele que você tem pelos objetos que lhe pertence, que tocou, aos que querem o bem os guardam como objeto de estima. Era isso que aquele homem não podia compreender. Que eles estão lembrando do homem, né, que estava falando ali com Jesus. Jesus o ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, ou seja, não os inquieteis com o corpo de querer enterrar, de querer cremar, de querer guardar os bens, de querer fazer. Tem gente que faz, né, tipo, deixa no tipo um altarzinho assim com as coisas da pessoa que deixou. Sabe, eu sei que, nossa, tem bastante pessoas que fazem isso. Ele tá falando aqui: preocupai-vos antes com o espírito. Então, antes de vocês quererem, né, por exemplo, eu vou guardar isso de fulano, porque fulano, né, faleceu, eu quero guardar. Se preocupem em você ser uma boa pessoa e evoluir e ser uma pessoa, um homem de bem, para que quando você desencarne, você possa encontrá-lo. Porque demora muito. Mais uma vez eu lembro aqui de Nosso Lar, que é quando o André Luiz encontra a mãe dele. Ele pergunta do pai dele, que também já tinha desencarnado. Ele fala, ele tá nas zonas inferiores. Né? E ela explica lá. Eu não vou explicar porque eu quero que vocês vão lá escutar, então eu não vou explicar aqui o que acontece com ele, o que ele fez pra estar nas zonas inferiores. Mas ele tá lá. E aí, olha só. Se ele tivesse sido uma pessoa boa, ele estaria com a mãe, ia encontrar o André, iam ficar lá a familhinha linda, maravilhosa, feliz. Então, antes de vocês ficarem se apegando à matéria, a bens, a coisas aqui terrenas, que é tão pequeno, que é tão... sabe? Se preocupem com o espírito e serem pessoas melhores a cada dia para dar exemplo, tanto para as pessoas ao seu redor, quanto quando você chegar lá, você poder ver essa pessoa que você tanto quer ver, que já foi, né? Ou, por exemplo, que, igual eu falei, tem essa situação de você gostar de muito uma pessoa, só que essa pessoa não estar na sua vida, e você saber que
uma hora ou outra você vai poder reencontrar ela. Porque graças a Deus, Deus sendo justo e perfeito e maravilhoso, ele te dá essa possibilidade. Você não vai ter só essa existência pra poder conviver com ela ou ver ela e nunca mais ver. Claro que não, você pode reencontrar ela muitas e muitas e muitas vezes. E gente que você nem sabe que você conhece, se você conhece. Eu tive poucas experiências de desdobramento. Mas uma delas, eu lembro de uma chinesa, não sei se era coreana, chinesa, mas que eu vi com tanta precisão o rosto dela, que até hoje eu lembro do rosto dela. Mas quando eu vi o rosto dela com essa precisão, eu acordei. E eu acordei assustada, não sabia o que estava acontecendo. Depois que eu perguntei para os espíritos o que era, eles falaram que era uma pessoa que eu encontrei lá no plano espiritual. E eu nunca vi a cara da pessoa na minha vida. Tipo, nunca vi aqui, nem imagino. Mas lá eu conheço ela. Então assim, gente, mais uma vez eu vou repetir. Não se limitem ao que vocês veem a olho nu. É muito, muito, muito maior do que vocês podem imaginar. Mas então quer dizer que eu não devo me preocupar em ter uma boa vida, financeiramente falando? Não devo buscar conquistar minhas coisas? Claro que não, você deve. Deus fez isso pra você mesmo batalhar e lutar e buscar servir, e evoluir, crescer e trabalhar e se esforçar. Mas tendo a ciência e noção que tudo isso é passageiro. Tudo isso, tua casa, teu carro, teu cachorro, a mulher, teu filho, você não vai levar isso quando você for, só vai você. E se alguém próximo a você que você gosta foi, entenda isso também e busque ser a melhor pessoa e orar por ela e mandar boas energias pra ela, mas não fique se apegando, não fique, vamos fazer isso, vamos guardar as coisas dela, vamos fazer um funeral top. Não, você tá literalmente fazendo um funeral pra roupa que ela tava vestindo, porque o espírito dela, já foi, ou foi pro plano espiritual, ou foi pro umbral, mas foi conforme ela viveu na Terra. Então, sempre tenham isso em mente, ok, gente? E aí, ele só finaliza aqui. Ide ensinar o reino de Deus. Ide dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, e sim no céu, pois é lá que está a verdadeira vida. Então, ele finaliza falando exatamente isso. A sua vida, a tua casa, não é aqui. E eu sei que é muito difícil pensar nisso, vivendo encarnado. Porque eu também, você acha que às vezes eu fico tipo, né, eu tô tão preocupada aqui e tal, que a gente nem pensa. Só que quando você para e você analisa, você fala, não, é tudo muito, muito, muito maior do que a gente pode imaginar. E isso é bom, porque imagine se fosse aqui nossa casa verdadeira, tá louco? Hein? Coisa ruim. Aqui na Terra, tipo, eu sei que uma hora a Terra vai melhorar, mas é muito melhor saber que o plano espiritual que é a nossa verdadeira vida, que aqui é só pra gente realmente aprender e também pagar nossos débitos, nossos karmas e evoluir. Então, sempre tenham isso em mente, gente. Aqui é passageiro, é temporário, é muito rápido. Logo acaba e você já volta. Então, por isso também é tão importante que você se policie tanto e busque ser a melhor pessoa que você puder, tá? É isso, galerinha, é isso. Eu vou encerrar e aí vocês podem tomar um copo de água e me contem, por favor, se vocês gostaram, se vocês concordam, o que vocês pensam sobre isso, ok? Muito obrigada, Senhor Jesus, por esse evangelho maravilhoso. Muito obrigada a todos os bons espíritos que conosco estiveram aqui presentes no dia de hoje. Agradecemos imensamente por tudo. Encerramos agora esse evangelho, que assim seja. Podem tomar a aguinha de vocês e me contem se vocês gostaram. Ai, galerinha. Ai. Deixa eu até ler aqui o que vocês estão falando. Tcharam. Galera, e agora uma notícia aqui muito interessante, que você... que vai ter live do Evangelho todos os dias, de terça e quinta. Peraí. Muito bom, vi que suas leituras do Evangelho estão cada vez melhores. Que bom, fico feliz. Mas assim, gente, tava até falando com o Eduardo. Eu tenho horas que eu sou usada... A maioria das horas eu sou usada quase 100%. Tipo, 99% dos espíritos. Eu tô consciente, mas eu sinto que eu não sou eu, entendeu? Eles influenciam. Tem coisas assim que não tem como do nada eu falar e eu começo a falar e a desenvolver uma linha de raciocínio, sabe?
Eu falo, a gente é só instrumento mesmo deles. É só instrumento para poder passar informação. Se a gente lembra sem sentir tristeza, pode guardar? Sim, mas não fica pensando muito, tá? Porque o pensamento te liga no que tu pensa. Então, se eu começar a pensar em qualquer coisa, por exemplo, alguma coisa que me dê ansiedade, tô tentando lembrar aqui, mas, por exemplo, alguma coisa que me dê ansiedade, eu vou começar a ficar ansiosa, porque eu vou me conectar a esse pensamento e a todas as pessoas que estão pensando nisso, e aí vai ser uma loucura só. Então, tem alguma pessoa que, tipo, já se foi, que você pensa com muito carinho, mas você não pensa com tristeza, olha, fico falando igual o meme, aí depois eu falo errado. E pensa, mas evita pensar, porque isso acaba atrapalhando até o espírito que tá lá evoluindo. Porque ele tá lá no plano espiritual, ele fica recebendo a tua ligação aqui da Terra, então evite. Faça uma oração. Quando vem esse pensamento, faça uma oração e ore, não só por ele, mas como todos os seus irmãos que estão aí encarnados e desencarnados e que, né, dê tudo certo pra todos nós. Eu já assisti, é muito bom mesmo. Sim, ouçam o Nosso Lar, galera, é muito bom. Eu vou começar a fazer um curso, na verdade. Eu vou estudar Nosso Lar com vocês. Eu vou fazer uma série de vídeos, mas daí pro YouTube, estudando Nosso Lar. Então vai ser muito legal. Vou começar a gravar essa semana agora que entrar. Obrigada pelo conselho, amém. Que assim seja. Nossa, difícil isso, pensar em não ver mais o que ama. Mas é o que André Luiz também fala, né? Acho que um dos piores sentimentos, tanto aqui quanto lá no plano espiritual, é a saudade. Porque a saudade tem tanto lá quanto aqui. Mas entenda que é um processo. E também isso acaba fortalecendo a gente, sabe? Faz a gente ter autocontrole sobre nossos sentimentos. Adorei, gratidão. Cheguei no final. Não tem problema, Matheus, vai ficar salvo aí, tu pode fazer. Gostei, eu achei bom, show. Amei, gratidão, eu que agradeço. Adoro seus evangelhos, fico feliz em saber. Foi muito bom, tô aprendendo muito, gratidão. Que bom, gente. É isso, né? Nossa, gostei de fazer 2 vezes na semana. É isso, galerinha. Sempre que penso no meu país, esforço para que seja em bons momentos. Mas de vez em quando a saudade aperta. Sim, eu imagino e eu entendo isso, tá? Mas busque, nesses momentos, faça uma prece, tá? Uma prece, fique em paz, que no final vai dar tudo certo, tá? E o que eu vou falar pra vocês? Aí é isso, gente. Vai sair a série, vai sair, né, vai começar a sair vídeos estudando o Nosso Lar. Eu indico muito que vocês assistam. Eu vou vir divulgar aqui nos stories. E agora teremos live 2 vezes na semana do Evangelho, tá? Porque o Evangelho, ele nunca é ruim. E sempre é um novo aprendizado, sempre é uma nova... Nossa, uma nova aprendizado, assim, perfeito. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês de novo agora na terça-feira e a gente vai se falando pelos stories, tá bom? É isso,